Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui novamente, retornando para a prosa com o Bertaglia. E vamos falar sobre um tema fantástico. Eu adoro esse tema, que é liderança, inspirando pessoas, principalmente as mulheres. O gênero não deve ser um fator para saber se uma pessoa pode ou não ser uma grande líder. As habilidades de liderança de uma pessoa devem depender dos seus pontos fortes e de sua personalidade individual ou individuais. No entanto, ao longo da história, e em muitos casos nós sabemos disso, as mulheres não são encorajadas a assumir papéis de liderança com tanta frequência quanto os homens, contribuindo para um desequilíbrio de quem está no poder. Isso vale para as empresas e vale também para outras instituições e também o mundo político. E de acordo com o estudo que foi feito pela Huffington Post, e esse estudo foi feito recentemente, apenas 23 empresas de 500 lá da Fortune eram lideradas por mulheres. No meu entender, as mulheres são tão qualificadas quanto os homens para liderar. E existem exemplos fantásticos que servem de inspiração para homens e para mulheres. E eu trago aqui um desses grandes exemplos, por quem eu tenho uma tremenda admiração pela humildade e simplicidade, e ela veio aqui, então, prosear comigo. Eu recebo para a nossa prosa, com o Bertaglia, a amiga Joselena Perecinoto. Ela é VP de operações lá da Natura. Oi, Josi, tudo bem? Que maravilha, fantástico, uma honra, um orgulho enorme tê-la aqui participando do Prosa com Bertaglia. Josi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Eu posso te chamar de Paulo, né? Depois de tanto tempo, Bertaglia é meio difícil de pronunciar, né? Mas que legal, muito honrada de estar aqui com vocês hoje para bater esse papo, para ter essa prosa gostosa com vocês. Que bacana, Josi. Você sabe que eu tenho acompanhado aí a sua carreira desde lá dos primórdios da Unilever, onde nós trabalhamos juntos, uma empresa fantástica também, e agora você se encontra aí na Natura, né, Josi, que é outra empresa fantástica. Josi, você é uma inspiração, né? Eu tenho lido algumas coisas suas, onde comenta que você é uma inspiração para as mulheres. Eu discordo, tá? Você é uma inspiração para os homens também, na sua capacidade, habilidade, humildade, simplicidade, que são palavras que eu já usei anteriormente aí na minha conversa. José, me fala um pouco dos seus desafios. Aqui é uma conversa informal, né? Então, quais foram os desafios encontrados por você para você se posicionar como uma líder exemplo nesse mundo que normalmente é predominado, né? Ou predominam os homens? Muito bom. Bom, Paulo, eu acho que, não sei se você está ouvindo, mas o meu vizinho tem uma maritaca e ela está cantando agora, então vamos dizer que a gente está no meio da natureza aqui em Valinhos, então tem uns barulhos assim da natureza, tá? Pedir Maravilha. Então, Paulo, eu acho que os desafios, eu acho que hoje, né, depois de 30 anos de formada e 30 anos de profissão, eu olho para trás e falo assim, meu, foram tantos, né? Daria para a gente ficar falando aqui um tempão sobre os desafios, e é engraçado que como a gente só tem dimensão deles depois olhando para trás, porque eu acho que durante o início da minha carreira, eu acho que eu não me preocupava muito, eu não media muito o tamanho do desafio, eu ia, né? Eu focava e falava, não, é isso eu vou fazer, não, eu vou enfrentar isso e vou para frente. E agora, quando eu olho, nossa, eu fiz tudo isso, né? Eu passei por tanta coisa, né? Então, para ajudar quem está nos ouvindo, eu vou falar um pouquinho das coisas que eu acho que mais me dificultaram a jornada, né? Acho que uma das grandes coisas foi que eu sempre quis ser mulher profissional e ter um papel de mãe, de esposa e não abrir mão de nada, né? E para mim, nas empresas, eu tinha dificuldade quando eu comecei, né, como eu falei há 30 anos atrás, de encontrar modelos, né? E é difícil encontrar uma líder feminina que conseguisse equilibrar o lado profissional e o lado pessoal, e isso me frustrava muito,
porque eu via os homens crescendo na carreira, e não falando da família, não falando dos filhos, via as mulheres que cresciam, às vezes tendo que fazer uma escolha de não casar, não ter filho, ter uma vida pessoal muito pouco aberta, né? Então eu falei assim, cadê a inspiração? Como eu vou conseguir ser isso, né? E eu acho que eu fui construindo esse modelo sozinha, somando, né, o que eu via nas pessoas que eu admirava. Eu nunca tive uma chefe mulher, todos os meus chefes até hoje foram homens, e dos quais eu tive a sorte de ter vários deles que me inspiraram, alguns que faziam bem o papel de pai, de marido e de profissional. Então, eu fui pegando pedacinhos e compondo um modelo, né, que é o modelo que eu uso hoje de ser uma líder que conserva, né, o lado feminino, que tem tempo para os filhos, que tem tempo para o marido, que é uma profissional, que não é uma profissional perfeita, nem uma mãe perfeita, mas que tenta equilibrar um pouco esses papéis. Acho que esse é o primeiro grande desafio, que eu acho que hoje, talvez, as meninas que estão entrando no mercado de trabalho já tenham alguns exemplos que elas possam... é possível fazer isso, né? Você tem que querer e é possível fazer, né? Mas há 30 anos isso não era comum. Acho que o segundo desafio grande foi que eu trabalhei em ambientes muito masculinos. Minha vida inteira foi em operações, em supply chain, né? Então, naquele momento também, eram poucas as colegas, poucas pares, né? Então, o ambiente masculino é um ambiente que era naquele momento, né? Um momento mais fechado, um momento que você não podia mostrar o seu lado família, muitas vezes você tinha que se esconder, né? Você tinha que ser aquela profissional super eficiente, né? Que praticamente existia ali como profissional. Né? E eu acho que ao longo do tempo, né, as empresas foram percebendo que isso não era legal e aos poucos foram mudando isso também. Então eu acho que lá no meio da minha carreira eu já senti que a gente já tinha espaço para mostrar a integralidade dos seus papéis, né? E acho que a empresa ganha com isso também. Acho que o outro desafio que eu tive grande foi o desafio familiar, né, de querer crescer, né, numa empresa multinacional e de saber que para crescer eu tinha que me mudar algumas vezes, né, ser expatriada, morar em outro país, isso com marido, com filhas, então nem sempre, né, eu falei vários nãos na minha carreira, por não ser um momento para minha família, né. Os sims que eu falei foram sims familiares, foram sims que eu falei, faz sentido a gente ir, né, no mais recente, a gente foi 3 anos para os Estados Unidos, meu marido foi para estudar, minhas filhas eram pequenas e aprenderam inglês, e foi bom para todo mundo aqueles 3 anos, não foi bom só para mim, foi um projeto família, não foi um projeto profissão da mãe, né, foi um projeto família. Mas isso é muito difícil, você tem que ter um marido muito companheiro como o meu, e filhas que querem, né, que querem aprender, e filhos que querem te acompanhar. Então, tem uma conjunção, né, a sua família é um grande porto seguro para você, e você não faz nada sozinha. Então, mesmo quem não tem família, tem que ter um núcleo de suporte. Se você quer ser uma mãe e ser uma profissão, você precisa ter alguém para te ajudar, você não vai ser heroína, né? Você não vai dar conta de tudo. Tanto as pessoas que trabalham com você, quanto as pessoas que trabalham na sua casa, ou as pessoas que cuidam do seu filho, os professores, é uma comunidade, né? Dizem que é uma comunidade para criar uma criança. E é mesmo, você não consegue, né? Porque às vezes você tem que ir na reunião dos pais, você tem que ir na consulta do filho. Se você tem um parceiro, né, como eu tinha, meu marido, a gente dividia isso. Né? Mas nem todas as mulheres têm essa alegria, né, de ter um ambiente familiar propício para você fazer essas divisões. Né? Então, eu diria, esses foram os grandes desafios. Tive outros, mas, assim, esses realmente me marcaram, porque eu tive que encontrar uma maneira de conciliar essa vida com os múltiplos papéis que a gente... Josi, profunda admiração, realmente, porque, na realidade, você começa falando que você não tinha... Eu vou usar o termo referência aqui, não sei se está correto, mas você não tinha uma sim, tá. Feminina, né, para você perseguir na sua carreira. Ou seja,
a escolha do caminho e essa jornada você foi construindo pouco a pouco, né? E hoje eu percebo que você vai deixando exemplos, principalmente para as mulheres que convivem com você dentro ou fora da Natura. É sensacional, eu acho isso muito bacana, porque existe espaço para todo mundo, a competência ela é um convite a ocupar posições, eu acho que isso é muito importante, temos que deixar de lado os problemas relacionados, por exemplo, a uma mulher que não pode assumir um determinado compromisso porque um dia ela pode ter um filho, ela vai engravidar, ou uma pessoa que tem limitações físicas, por exemplo, que não pode assumir um Exatamente. determinado ponto. E esses desafios que você colocou, você tem duas filhas, né, Josi? Eu tenho a Isabela com 24, que já está formada, já está trabalhando, engenheira também, e eu tenho a Ana Clara com 17, está fazendo vestibular agora para engenharia também. Olha só, Duas engenheiras, vamos ter 3 engenheiras na família, meu marido é economista. Okay. Mas elas dizem que eu tentei não influenciá-las na direção de escolher a carreira, mas elas dizem que eu influenciei porque elas me veem feliz fazendo o que eu gosto. Então, a inspiração veio de entender que eu me realizei e que, assim, elas gostariam também de seguir esse caminho, né? Então... Olha que bacana, porque, na realidade, você inspirou suas filhas, você serviu de referência para suas filhas, né? Isso é muito importante, Josi, isso é muito bacana. Não, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, Paulo? Como eu senti muito carência desses exemplos, nas empresas eu tentei abrir esse caminho, né? Então eu já contratei mulheres grávidas que começaram a trabalhar comigo quando estavam grávidas, eu já expatriei mulher com criança pequena, com marido, assim, eu acho que a gente não pode pressupor que uma mulher, ou qualquer pessoa, né, que tem uma limitação ou tem uma condição familiar, ela não vai aceitar um movimento daquele, depende do que significa aquele movimento, de que condição você vai dar para aquela pessoa fazer aquele movimento. Né? Então, eu acho que a gente tem, inclusive eu sempre falo, né, as mulheres que têm filhos têm uma responsabilidade no trabalho diferenciada, né? Elas são pragmáticas, elas têm um foco em fazer o que precisa ser feito, e elas têm um equilíbrio, né, porque ser mãe ser mãe e ser pai, né, também, você que é pai e avô também sabe disso, né, a gente fica expert em relações, né, fica expert em como influenciar pessoas, né? Em ouvir pessoas, em trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. Então, depois que você tem filho, você fica muito mais tolerante à diferença, né? Seja a diferença de qualquer natureza, né? E eu acho que antes de ter filho eu era muito imatura, né? Eu acho que eu julgava a situação muito rapidamente. E hoje eu sou muito mais aberta a entender, a ouvir e a considerar pontos de vista totalmente diferentes do meu, porque é isso que faz a gente andar para frente, né? Se a gente só é cercado por pessoas que pensam igual a você, não vai criar nada novo, né? Então... Eu vejo, no que você está falando, eu vejo uma situação bastante interessante dentro desse processo de maturidade, vamos dizer assim. Ou seja, muitas vezes, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos usar essa expressão entre aspas, exato, nós tendemos a achar que nós temos todo o conhecimento do mundo em função daquilo que nós passamos na vida. E, no entanto, e aí pegando um gancho do que você está falando, você está abrindo portas para entender as outras gerações. Eu creio que... Porque não existe geração pior ou melhor. Existem gerações, cada uma vivendo conforme a sua situação. Uma é baseada na tecnologia. Eu vejo a minha filha digitando lá no celular dela. Eu falo, meu Deus do céu, como é que ela digita tão rápido assim? Eu continuo lá com o dedinho só, né? Então, nós precisamos entender essa situação. E eu fico muito feliz porque a sua inspiração, e eu converso com pessoas que se relacionam com você também. Aliás, a Cristina Scarpato, ela conversou comigo hoje, ela te mandou um beijão, tá? Ah, ela é uma fofa. Então, esse relacionamento de pessoas, e nós vivemos numa sociedade que nós precisamos disso, né? Nós precisamos exatamente da construção das pessoas que são líderes. Puxa vida, muito, muito legal. Nosso papo aqui está muito bacana, viu, Josi? Muito bom, para mim também.
Josi, Obrigada, vamos fazer Paulo. o seguinte, nós estamos aqui encerrando o primeiro tempo da nossa jornada, né? Passa tão rápido o papo aqui, e uma das coisas que eu gostaria de explorar contigo nessa nossa prosa com o Bertaglia aqui é a mulher na sociedade e na organização. Pode ser? Vamos falar no segundo tempo? Sem dúvida, vamos lá. Oi, Josi, mas que maravilha, que fantástica que está essa nossa prosa, esse nosso bate-papo aqui. Você é uma mulher líder, exemplo, né? E realmente eu admiro muito a sua forma, não só de liderar pessoas, a sua capacidade dentro da organização, mas o fato de você estar aqui, né, a sua simplicidade, humildade, de estar aqui batendo um papo conosco, né? Porque eu não vou dizer para você que nós temos aqui 1 milhão de seguidores, ou 1 milhão de pessoas que nos acompanham, não é isso, né? É um canal simples que visa transmitir para as pessoas um pouco de conhecimento e um pouco da experiência positiva. São pessoas do bem que vêm aqui, né, Josi? Então, eu gostaria de explorar um pouco esse tema da mulher na sociedade e dentro da organização, usando aí a sua experiência, a forma como você trabalha. Legal, obrigada, Paulo. Eu acho que, assim, a mulher tem uma responsabilidade dentro da sociedade que começa muito, muito cedo, né? Então, assim, eu me vejo influenciando as pessoas ao meu redor e olhando quão foi importante a criação que eu recebi dos meus pais, né? Porque eu acho que eu já te falei isso, eu e meus irmãos somos a primeira geração que conseguiu ir para a universidade da nossa família, né? Nossa família é uma família de imigrantes italianos e meu pai e minha mãe não foram para a universidade, né? Mas eles fizeram questão de criar todas as condições para que a gente fosse, né? E os meus irmãos são homens e bem mais velhos do que eu, né? Tem uma diferença grande de idade. Então, eu sempre digo que eu tinha 3 pais quando eu era adolescente, né? Mas nem por isso eles inibiram a minha capacidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Tanto que eu escolhi uma carreira que naquele momento era uma carreira que não era muito comum, né? Uma carreira de engenharia para as mulheres, né? E escolhi uma área para trabalhar que é uma área que era 100% masculina, que é a área de supply chain. Né? E isso eu vejo muito como as influências que eu recebi do meu pai e da minha mãe, no sentido de olhar e falar assim, não, você pode tudo, né? Você pode dirigir. Meu pai sempre me fazia algumas loucuras, eu olho hoje e falo assim, ele era louco, né? Ele pediu para fazer algumas coisas, me dava o carro com 13 anos para dirigir, imagine isso hoje, né? Seria uma calamidade pública, né? A gente morava num sítio, então não tinha grandes riscos, né? Vai no banco e resolve o problema, assim, antes disso, vai no banco e resolve o problema com o gerente do banco, vai, né, e assim, me jogava no fogo sempre, né, não tem, pega o ônibus e vai, e faz sua viagem, então, sempre muito, estímulos muito positivos, e tentando dizer que eu podia escolher o que eu quisesse. Né? Então, assim, primeiro papel que eu vejo muito importante para homens e para mulheres, e de novo, quando a gente fala de equidade, de gênero, precisa homem e mulher, não precisa um só, né? Não você dá todas as condições para as mulheres, os homens também, né? Então, se você tem meninos ou tem meninas na sua casa, você tem que criá-los para isso, né? Os meninos têm que respeitar as meninas, têm que querer uma parceira, casar com uma parceira, não casar com uma esposa e só isso, né? E vice-versa, as meninas também podem escolher outros caminhos, né? E isso começa dentro de casa. Começa na tua educação, na tua mesa, na relação entre o pai e a mãe, que os filhos olham, né, e vem essa relação, depois vai para a escola, né, os professores têm um papel enorme de como ajudam a gente a dar continuidade a esse padrão, ou essa possibilidade, né, esse número de possibilidades que você abre, quando a criança ainda é pequena, né, para ela não criar aquele modelo mental de que a menina tem que ficar quietinha, a menina é boa em humanas, o menino é bom em exatas, e você já cria isso, e daí, o menino é ótimo em matemática, a menina é boa em comunicações, em cuidar de pessoas, e falar baixinho, então você já cria... professor, então você já limita o horizonte da pessoa ali, e não é bom nem para o menino, nem para a menina, né, nem para nenhum dos dois, né, os homens também estão descobrindo que tem um espaço muito maior para eles ocuparem
do que ser aquele cara que só pensa 100% em trabalho e é durão e não chora e coisas desse tipo. Então, a gente está abrindo muito para que as pessoas busquem essas possibilidades. Então, o papel da mulher na sociedade começa com o papel mais simples, que é abrir caminho, né, que é ajudar nessa criação da nova geração e de conseguir colocar na cabeça dos meninos e das meninas que eles podem escolher coisas diferentes, né, que eles não precisam seguir um padrão. Segundo, o papel da mulher nas esferas políticas, né? A gente está começando agora a ver alguma representatividade das mulheres, né? Quando, de qualquer forma, né, de novo, né, as mulheres trazem para a mesa, para a discussão, algumas características de tolerância, de olhar o todo, de prestar atenção na emoção, né, do que não tá visível às vezes, né? Isso é natural, né? E tem homens também que têm essa possibilidade, mas isso é muito mais natural nas mulheres. E elas trazem para a mesa essa visão, né, de tentar fazer o melhor para o todo, de tentar enxergar num ponto comum, de tentar enxergar os dois lados, né, tentar ouvir os dois lados. Na política a gente precisa disso, está faltando tanta tolerância, né? Tem tanto extremismo aí em todas as esferas, então as mulheres têm a capacidade natural, e eu acho que os homens estão evoluindo nesse sentido também. Eu vejo na própria empresa os homens muito mais emulando esse modelo mais próximo de liderança, esse modelo mais de escuta, né? Então, eu acho que esse movimento é um movimento de todos, mas sim, voltando no papel na sociedade, vejo a mulher sim com um papel muito grande nas esferas políticas, né? Das esferas sociais, dentro de casa, na profissão, mas na esfera política, influenciando as políticas públicas, né? Porque se a gente não tiver políticas públicas que possibilitam a mulher ir trabalhar, deixar a criança numa creche, né? Então a gente tem que ter políticas públicas que possibilitem, né, a equidade de gênero, e nem sempre a gente tem. Então as mulheres têm essa capacidade também. E as mulheres nas empresas, né, as mulheres trazendo, né, esse reforço para o quadro de liderança das empresas, elas já são, né, maioria em grande parte das camadas iniciais das organizações. Elas precisam continuar subindo. E tem algumas decisões que são pessoais, né, não vou subir porque quero fazer uma escolha diferente, e daí tá tudo bem, mas o que a gente não pode é que as mulheres tenham que escolher, né, e fiquem chateadas muitas vezes assim, não vou poder crescer na carreira porque eu quero ter um filho, né, e assim, é possível fazer as duas coisas, né, se você tiver um bom suporte pessoal, e se você tiver uma empresa que consegue te ver nesse papel mais amplo, você vai conseguir fazer as duas coisas. Não é fácil, mas você vai conseguir. Então, acho que a gente tem esse papel nas várias esferas da sociedade, dando exemplo, criando uma liderança inspiradora para que as outras pessoas vejam e falem, puta, é possível fazer isso, né? E então, acho que o papel na sociedade é muito, muito forte, e eu acho que está acontecendo, né? Eu vejo isso numa crescente nos últimos anos, em todas as esferas. Olha que bacana, o Josi. Tem um dos pontos que você tocou aí que me fez lembrar aqui uma situação onde eu estava num papel executivo numa grande organização, me permite aqui não citar o nome, nesse momento, porque existia uma possibilidade de promoção dentro dessa organização, e nós estávamos ali num grupo de executivos para tomar a decisão de quais pessoas seriam candidatos ou candidatas a essa posição, né? E, num dado momento, eu perguntei, mas e tal pessoa, tal mulher, ela não vai ser considerada nesse papel? Não vai ser considerada porque não é um papel para a mulher, talvez ela não aceite. Está bem alinhado com o que você está falando. Ela aparentemente quer seguir muito mais no contexto de ter filhos, né? E eu falei, mas calma aí, essa não é uma decisão dela? Ela tem que tomar a decisão. Exatamente. Ela é o seguinte, olha, aqui tem uma oportunidade, caso você seja selecionada, você vai assumir o papel, era o papel de vice-presidente, inclusive, você vai assumir esse papel, né? E, no final das contas, ela foi considerada como candidata, ela foi a melhor candidata, e ela está nessa empresa até hoje, né? E ela mostrou uma habilidade, uma capacidade tremenda, e está muito alinhado com o que você está falando, porque nós muitas vezes
pré-julgamos, e com esse pré-julgamento, isso logicamente não é fator só dos homens nessa parte de pré-julgamento, logicamente as mulheres também têm. Sim, mas naquele momento ali era uma espécie de uma cúpula de homens, né? Exato. E o pessoal isso mesmo. E às vezes quando eu falo para ela, né, a gente se relaciona até hoje, eu falo para ela, olha, a minha voz lá valeu a pena, hein? Então, Josi, muito bacana o que você está falando, porque são coisas reais, são coisas que acontecem na vida prática, né? Se a pessoa tem talento, se ela tem competência, vamos dizer a ela, e ela decide se ela vai seguir adiante ou não. Claro, mas sabe, Paulo, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, qualquer pessoa, né, para uma vaga, ela tem que tomar a decisão e ela vai falar o que ela precisa para fazer aquilo dar certo. Aí a empresa tem que decidir se faz sentido ajudá-la ou não, né? Mas tem uma coisa que muitas vezes as mulheres, por conta da criação que elas tiveram também, elas têm um nível de autoconfiança que não ajuda às vezes, né? Então, toda posição, eu nunca estava preparada para nenhuma posição que eu assumi na minha carreira. Eu sempre sentei em cadeiras que eram mais largas do que eu, né? E eu tive que ocupar a cadeira ao longo do tempo. Isso acontece com homens e com mulheres, mas as mulheres têm uma questão de buscar ser ótima, perfeita. Isso acontece com homens também, eu não gosto de generalizar, mas assim, e da confiança mesmo nela, que elas falam assim, puta, talvez eu não estou preparada, talvez eu espero um pouquinho mais, assim, não, agarra, o trem não vai passar outra vez, sobe nesse trem, e você, a própria on the job, né, o trabalho no dia a dia vai te dar essa experiência que você precisa. Ninguém está preparado, nada, ninguém está preparado para ser mãe, ninguém está preparado para casar, né? Quando você fala, é isso mesmo? Agora eu vou aprender como faz isso. Ninguém nasce sabendo, né? E se pressupõe que às vezes, né, se pressupunha que os homens estavam mais, né, porque eles se sentem mais seguros, porque eles são mais competitivos, e isso é natural, porque a gente induzia isso na própria criação, né? Os meninos não pode apanhar, não pode chorar, então não pode perder, né? É verdade. E assim, ser boazinha, tinham que ser boazinhas de novo, né? Então, na empresa, eles emulam o que eles aprenderam em casa. Então, assim, os homens são muito mais confiantes, né? E eu aprendi na minha carreira desde cedo, assim, eu confiava muito em mim, né? Sim, eu vou aprender, eu não sei, mas eu vou aprender, né? Eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou atrás, vou estudar, sempre fui muito curiosa, e eu acho que isso a gente tem que estimular nos meninos e nas meninas, né? Buscar a sua força. Ninguém nasce sabendo. Você não sabe, mas você vai estudar e você vai saber. Conta com a minha boa vontade, com a minha inteligência e minha curiosidade, que eu vou fazer o meu melhor. Acho que é esse o ponto, né? E às vezes em entrevistas as mulheres falam assim, olha, talvez fosse melhor esperar um pouquinho, tá? Né? Então tem uma questão aí cultural e que vem da sociedade patriarcal que fica, né? E que a gente tem que quebrar isso, porque as pessoas têm possibilidades e potenciais muito, muito amplos, né? Olha só, que bacana. Minha admiração, Josi. Muito bacana, realmente, a mensagem que você está passando aqui para as pessoas que acompanham o Prosa com Bertaglia. Josi, eu falei para você que ia passar rapidinho, 30 minutos, nós não íamos nem perceber, né? Olha aí, estamos no finalzinho da nossa prosa, né? Essa prosa virtual fantástica que estamos fazendo. Eu gostaria de pedir um grande favor para você, Josi, deixar uma mensagem para as pessoas, não só para as mulheres, fica a seu critério. Se você quiser deixar para as mulheres, ok, mas eu queria, de uma forma geral, uma mensagem para aquelas pessoas que querem se preparar, que querem perseguir uma carreira na vida. Legal. Eu vou fazer geral. Eu sou defensora da participação da equidade de gênero, mas eu acho que a gente tem que cuidar dos homens, dos meninos, das meninas, das mulheres, e para mim é isso que vale, né? Só tendo esse equilíbrio que a gente vai conseguir, né? Acho que a minha mensagem primeiro, para quem está entrando, né, no mercado de trabalho, quem está tomando uma decisão de uma carreira, né? Como minha filha, que tem 17 anos agora, que está tendo que tomar uma decisão que, às vezes, meu Deus, 17 anos, tomar essa responsabilidade de tomar uma decisão pro resto da vida, né? Que você escolha o que você quer fazer da sua vida de uma maneira muito, muito consciente,
daquilo que você gosta, dos seus talentos, né? A vida, ela é difícil para todo mundo, né? Nenhum trabalho, hoje a gente fala das glórias, nossa, você foi promovida, você está numa posição legal, tal, mas assim, a gente, estamos numa prosa aqui, então dá para usar algumas analogias, a gente conta as pingas que a gente tomou e não conta os tombos que a gente levou, né? Ralou, né? Ralou. A gente levou muito tombo, né? A gente sofreu, né? A gente teve momentos da minha carreira que eu falei, não vou dar conta, não, né? Momentos que a minha primeira filha ficou doente, falei, não, vou desistir, vou cuidar só dela, coisas desse tipo. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente cria questões perfeitas, né? E às vezes, numa meia hora que a gente fala, nossa, que vida boa, né? Perfeito, conseguiu equacionar tudo. Não foi bem assim, né? Então, que você escolha alguma coisa que te dê prazer, que você descubra o teu talento, e mesmo que você não... A faculdade, pelo menos eu descobri isso, né? Eu não sabia muito bem que engenharia eu queria fazer, né? E daí, quando eu decidi, eu aprendi, eu falei assim, puta, eu quero trabalhar em fábrica, eu quero trabalhar com máquina e gente, porque eu acho que é ali que a coisa acontece, né? Você também, que veio da área de IT, máquina e gente, né? Eu quero trabalhar eu sou muito curiosa, quero colocar essas duas coisas juntas, né? E daí eu enveredei por esse caminho e daí eu descobri o meu grande talento, que é tirar, fazer com que as pessoas se desenvolvam e fazer inovação através das pessoas, né? Mas assim, para quem está começando, eu acho que assim, nada melhor do que você escolher aquilo que você acha que você tem o seu melhor talento. E se você descobrir que não é aquilo, né? As áreas de uma universidade, elas te abrem muito, né? Então, você fala assim, porque eu sou engenheiro, eu tenho vários exemplos de engenheiro que trabalham em RH, engenheiros que trabalham em IT, sim, eu vejo engenheiro em todas as áreas da empresa, né? E a engenharia te dá uma base incrível de conhecimento que você pode trabalhar em... Então, assim, você não precisa acertar 100% naquilo que você vai fazer na universidade, ou no colégio técnico. Hoje tem muita gente fazendo colégio técnico e é muito legal. O Brasil precisa de bons técnicos, não precisa só de bons profissionais graduados na universidade, precisa de bons técnicos também. Temos falta de técnicos. Então, você escolha uma profissão que brilhe os olhos e encontre seu caminho, né? E não se limite, né? Assim, não lembre das dificuldades. Preconceito, esquece. Eu sofri vários e nem dava conta, nem prestava atenção, né? Vai tocando, foco, né? Não abra mão da sua felicidade pessoal por conta da carreira, porque daí é sofrimento na certa, né? Tentar equilibrar as duas coisas, né? E equilíbrio é a palavra, né? Equilíbrio é a palavra, buscar esse equilíbrio que é uma arte, né? Você conseguir equilibrar a vida profissional e pessoal. Então, minha mensagem é essa, é você tentar buscar aquilo que te move, né? Se você for por um caminho de trabalhar numa empresa, você tentar deixar claro o que você quer, não deixar a empresa controlar a tua carreira, né? A responsabilidade é 50-50, né? Você fazer a sua parte também de trilhar aquele caminho e de dar visibilidade daquilo que você quer fazer, né? Ser dono do teu destino. Josi, que maravilha! Você quer falar mais alguma coisinha? Não, queria te agradecer, desejar um excelente ano para todo mundo que está nos vendo. Esse é um ano difícil de novo, né? Mas que a gente faça o melhor deste ano, né? Que a gente, de novo, transforme esse limão numa limonada. Né? Que a gente tenha a criatividade brasileira, é muito criativo, né? Para passar essa crise, e tem indícios que ela vai ser uma crise ainda que vai perdurar alguns meses, mas vamos junto e vamos gerar valor para esse país e para esse povo tão sofrido, né? E tão batalhador. Maravilha, José. Profunda admiração. Um abraço virtual para você. Ao infinito também, e Paulo. além. Eu gosto dessa frase lá do Toy Story, né? Ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Né? Exatamente, exatamente. Tudo Abração, de bom. José. Um excelente ano. Tchau. Beijo para você.